Graça e paz, estou aqui mais uma vez, eu, pastor Alberi, para mais devocional Palavra Viva. Quero convidar você para você curtir a nossa página, você dar um like aí no nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva por bondade. E eu peço que você comente. O assunto que nós estamos tratando é sobre adoração. E esse é o terceiro vídeo desta série em que eu estou refletindo, estou pensando. Não é nada de cunho extremamente teológico, são apenas algumas indagações a respeito deste tema. Não é um tratado sobre o tema, mas nós vemos em João no capítulo 4, e eu vou ler o texto, a partir do versículo 19, que diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós, nos últimos 2 vídeos, nós mencionamos alguns princípios. Por exemplo, eu citei que a mulher, ela abre o seu coração para Jesus ao entender que ele era profeta, e ela abre o seu coração para o seu real problema. Até então ela estava de uma forma superficial, falando de assuntos aleatórios, mas agora ela revela o seu problema. O problema dela é o problema da humanidade, o problema de muitas pessoas, que é a questão da adoração. Ela, por não entender este princípio, ela estava de certa forma fazendo dos seus relacionamentos amorosos o seu objeto de adoração. Então ela colocava a sua adoração, ela colocava a sua esperança, os seus anseios em relacionamentos que eram destrutivos. Muitas pessoas assim o fazem. Eu então também mencionei que a adoração não é uma questão de geografia, não é de ser no monte, não é a questão de ser em Jerusalém, não é de ser no Monte Gerizim, não é a questão de ser na igreja, na catedral, na rua, no campo, mas a adoração é uma questão interior. Por quê? Por que o texto nos leva a entender isto? Porque o texto fala no versículo 22 que vossos pais, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, este versículo nos faz entender, nessa teologia de adoração, que a adoração ela é necessária que você conheça o objeto de adoração. É por isso que a verdadeira adoração não é a questão de eu adorar uma imagem, adorar uma escultura, adorar algo. A adoração bíblica não é uma adoração baseada apenas em questões abstratas. Por que nós cristãos adoramos a Deus? Por que nós reverenciamos o Senhor? Porque nós conhecemos Ele. Porque nós tivemos experiência com Ele. Você não pode adorar aquilo que não conhece. Você pode até mesmo, porque a palavra adoração, a palavra adorar, como falei no último vídeo, proskuneu, no contexto grego, literalmente quer dizer beijar a mão ou os pés de alguém. E foi então ressignificada por Jesus para reverenciar, de se curvar, de se prostrar diante de Deus, a ponto de, se necessário for, beijar os pés, beijar as mãos, no sentido de reconhecer a sua autoridade, a sua grandeza, a sua superioridade. É por isso que um judeu, ele não adora um outro homem. Ele não se prostra diante de um outro homem. Por quê? Porque ele entende que todos são iguais. Ele só se prostra diante de Deus. E por isso, que quando nós vemos na Bíblia alguns textos que mostram alguns judeus se dobrando, se curvando diante de Jesus, naquele simples gesto, eles estavam reconhecendo
Jesus como Deus, como Messias. É por isso que lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás faz aquela proposta para Jesus, eu te dou tudo isto se prostrado me adorares, Jesus não aceitou, porque adorar a Satanás significava Jesus se dobrar, se vergar e reconhecer em Satanás uma autoridade sobre ele. E por isso Jesus se negou. Aparentemente seria tão fácil Jesus dizer assim: olha, Satanás, eu te adoro então, e ali acabaria o problema. Mas não é apenas uma questão de palavra. Adorar é uma questão interior. Adorar significa justamente isso, é conhecer aquele que é objeto da nossa adoração. E nós, portanto, para adorarmos a Deus, para você poder adorar a Deus, você precisa primeiramente ter uma experiência com Deus. É por isso que João, capítulo 4, onde nós estamos lendo, é depois, esse diálogo travado com a samaritana, é depois do diálogo que Jesus havia travado com Nicodemos. E veja, Nicodemos era um homem religioso, um fariseu, um exemplo quanto à sua fé. Ele fazia parte do Sinédrio, que era como a Suprema Corte Judaica, era um cargo elevadíssimo, ele fazia parte do Sinédrio. No entanto, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Se tu não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus, você precisa se converter, nascer de novo. Veja bem, aí no capítulo 4 nós vemos Jesus falando sobre adoração, porque a verdadeira adoração implica primeiro em uma experiência de salvação. Vocês adoram o que não conhecem. O texto diz: vós adorais o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Veja, então a adoração é uma questão de salvação. Para de fato adorar a Deus na sua essência, em espírito e em verdade, é necessário primeiro que o nosso espírito seja recriado, transformado, salvo por Deus. Você não pode experimentar uma adoração verdadeira se você não experimentar uma vida nova em Cristo Jesus. Você precisa nascer de novo. É isso que o texto mostra. Mais adiante, o texto declara: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E aqui vem um outro princípio. O princípio de que Deus procura corações para que realmente o adorem. Deus não apenas ouve, mas Deus vê a nossa real adoração. Enquanto o louvor é algo que é externalizado, as pessoas veem nós cantando, nós louvando, nós elogiando com os lábios, a adoração é uma atitude interior, é do espírito. É interior, é lá de dentro. Vem lá do âmago da nossa alma, a nossa adoração a Deus. E ela é o reflexo de uma alma rendida aos pés do Senhor. É uma alma que se rendeu ao Senhor. Eu quero que você pense comigo estes princípios que nós temos falado nesses últimos vídeos. E você entenda que é necessário que você se renda a Jesus para que possa de fato experimentar uma verdadeira adoração. Porque adoração implica em salvação. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nesse texto, obviamente, Jesus está fazendo alusão que é preciso experimentar a salvação para poder experimentar a verdadeira adoração. Eu vou encerrar por aqui e eu vou preparar mais um vídeo para que você compreenda mais profundamente a importância da adoração. Deus abençoe você. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, mais uma vez eu oro por esta pessoa, por este amigo que está ouvindo estas reflexões sobre adoração. Que tu possas abençoá-los e que esta pessoa possa experimentar a verdadeira adoração em nome de Jesus. Amém.